primeira mensagem a respeito do reino de Deus foi ministrada por João Batista, né? Lá em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, relata João Batista pregando para as multidões. E numa dessas pregações, João Batista ele fala: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino de Deus. Logo mais adiante, João vê Jesus que é batizado, o Espírito Santo desce sobre Jesus e permanece nele. E a partir do capítulo 4, a gente vê Jesus pregando de uma maneira completamente diferente daquela de João. Jesus começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então você vê que há uma diferença muito grande entre a pregação de João Batista para a pregação de Jesus Cristo. João Batista estava pregando sobre um reino, ou anunciando o reino que estava próximo. E Jesus estava ministrando. A partir daquele momento que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, no batismo, Jesus começa a pregar: a partir de agora, o reino dos céus chegou. Mas pastor, o reino de Deus e o reino dos céus é a mesma coisa? Lá em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 15, diz bem assim, ó: cumpriu-se o tempo, é Jesus que está falando, cumpriu-se o tempo, e está chegando o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, teologicamente falando, e no contexto quem está ministrando, o reino de Deus e o reino dos céus é a mesma coisa. Eu preciso entender que o reino de Deus, ele é muito além do que simplesmente um lugar. O reino de Deus, ele é, sim, a extensão do próprio Deus sobre a terra. Reino significa governo. Reino significa domínio. Então, quando Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou, traduzindo para a nossa linguagem de hoje, está dizendo: arrependei-vos, porque o governo de Deus, o reinado de Deus, o domínio de Deus chegou. Então ele começa a perceber que reino, ele é governo. Reino, ele é domínio. Reino de Deus é o governo de Deus, é o domínio de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre todas as áreas da tua vida. E para entendermos um pouco mais a respeito disso, a gente vai trabalhar e ler bastante João capítulo 3. Vou contextualizar para você aqui rapidinho o que diz em João capítulo 3. João capítulo 3 é uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, ele fazia parte do conselho dos fariseus, ele fazia parte do sinédrio. Nicodemos, ele era um mestre da lei naquela época de Cristo. E Jesus, costumeiramente, ele pregava nas sinagogas. E, obviamente, Nicodemos estava, frequentando esses cultos onde Jesus pregava. E o que mais me chama a atenção é que Nicodemos, ele tinha receio de chegar ou de abordar Jesus, porque de alguma forma aquela pregação de Jesus entrou em Nicodemos, falou com Nicodemos, foi uma palavra rema para Nicodemos. Porém, Nicodemos tinha receio de perguntar ou questionar ou afirmar que Jesus era realmente o Filho de Deus na frente da sinagoga. Mas teve um dia que ele chamou Jesus, um pouco no secreto, ele chamou Jesus ali apenas uma pregação, apenas entre ele e Jesus Cristo, e Jesus trouxe um dos maiores ensinos a respeito do reino de Deus, que ao meu ver está aqui na Bíblia. Então, João capítulo 3, versículo 1 diz bem assim, ó: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Você vê que Nicodemos, ele fazia parte de um alto escalão ali, junto com os fariseus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele.
Ou seja, você vê que Nicodemos ele não chega para Jesus fazendo uma pergunta se Jesus era ou não era o Filho de Deus. Ele vem afirmando: mestre, Rabi, sabemos que você é mestre vindo da parte de Deus. Eu tenho certeza absoluta que você realmente é o Filho de Deus que veio sobre a terra. Eu tenho certeza absoluta que você é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer as coisas que você faz, ninguém consegue pregar aquilo que o Senhor prega se essa pessoa não, de fato, não estiver vindo da parte de Deus. E ele continua, e Jesus continua. Jesus respondeu-lhes declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, Jesus traz um ensinamento muito profundo aqui. Há uma diferença muito grande de ver o reino de Deus e de entrar no reino de Deus. Para ver o reino de Deus, o que Nicodemos fala? Se você nascer de novo, o que Jesus fala para Nicodemos? O que Jesus ensina para Nicodemos a respeito de ver o reino? Ele fala: Nicodemos, é o seguinte: se você se converter, se você nascer de novo, se você crê que Jesus é o Senhor, trazendo para a nossa linguagem de hoje, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, você vai ver o reino de Deus. Mas existe uma diferença muito grande de ver o reino e de entrar no reino. E a diferença é o seguinte: todo mundo pode ver o reino da Inglaterra. Qualquer país que é uma monarquia, existe um reino, e todo mundo pode ver esse reino, desde a classe mais pobre até os forasteiros de outros países, de outras nações que vão para a Inglaterra, querem visitar lá o Palácio de Buckingham. Eles têm noção, eles conseguem ver o reino ali. Mas para entrar no reino, é somente a família real. Para entrar no reino, para fazer parte do reino, precisa, sim, nascer da água e nascer do Espírito. Muitas pessoas, elas simplesmente se contentam no fato de ver o reino. Aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, frequentam uma igreja, frequentam uma célula, frequentam um grupo de relacionamento, mas a vida dela com Cristo se limita simplesmente nisso aí, de estar vendo o reino de Deus. Porém, o ensino de Jesus para Nicodemos consiste nisso, Nicodemos, para ver o reino, você basta crer em Jesus. Nicodemos, para você ver o reino, você tem que nascer de novo. Você tem que ser uma nova criatura. Você tem que ser transformado. Nicodemos, para você ver o reino, você tem que confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. Para você ver o reino, você precisa realmente abrir mão das coisas do mundo e crer em Jesus Cristo. Dessa forma, Nicodemos, você vai ver o reino. Então, meu querido irmão, você que está me ouvindo aqui agora nessa live, para você ver o reino dos céus, eu quero que você saia nesse ponto de ver o reino dos céus. Você entregou a tua vida para Jesus, você confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, você crê em Jesus Cristo, glória a Deus pela tua vida. Quem crê será salvo, diz a palavra do Senhor. Você verá o reino de Deus. Mas existe um outro ponto muito importante aqui, que é o entrar no reino, que é o fazer parte do reino, que é você ter parte no reino de Cristo e de Deus. Porque o ver o reino é o primeiro passo de uma caminhada em Cristo Jesus, que começa pelo arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino dos céus, porque o reino de Deus chegou. A gente acabou de comentar isso a respeito do ensino de Jesus. Porém, existe um segundo passo. Porém, existe uma segunda etapa que não está simplesmente em crer em Jesus, que é o primeiro passo dessa caminhada, mas existe um segundo passo, que é entrar no reino dos céus, que é você reinar com Cristo Jesus, que é você ter parte no reino de Deus. E esse ensinamento de Nicodemos, ele é muito forte, porque ele fala do novo nascimento.
Mas existe algo que te leva a reinar com Cristo Jesus. E eu quero lembrar você aquilo que Jesus ensina. O que ele fala? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Reino se consiste dessa forma. E antes de falar a respeito de entrar no reino dos céus, antes de falar a respeito de reinar com Cristo Jesus, eu quero lembrar você daquele ladrão da cruz. Quem lembra aqui do ladrão da cruz? Junto com Jesus, ele questiona Jesus e fala: Mestre, sabemos que você é o Filho de Deus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus falou para esse homem? O que Jesus falou para esse ladrão que estava ao lado de Cristo Jesus? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você começa a perceber que aquele ladrão da cruz era um cara extremamente discipulado. Aquele ladrão da cruz já sabia a respeito de reino, sabia que Jesus Cristo ia reinar. Já estamos praticamente há 2000 anos dessa situação que ocorreu. E mesmo hoje tem muito crente que não sabe o que é reino. O ladrão da cruz já entendia o que era reino de Deus. Já sabia qual era a relevância disso. Mas o que Jesus falou para ele? Olha, eu posso te dar o paraíso. Eu posso te dar a salvação, porque aquele ladrão da cruz confessou a Jesus naquela cruz. Ele confessou: eu sei que você é o Filho de Deus, eu sei que você é Jesus Cristo, então me dá o reino e prepara um lugar para mim muito bom naquele reino. O que Jesus falou para ele? Reino, infelizmente, não posso te dar, mas um lugar no paraíso pode deixar que eu te dou. A salvação eu te concedo. Agora reino eu não posso te dar. Sabe por quê? Porque reino, salvação é Deus quem te concede. Reino é você que conquista. João, ele ensina algo muito, muito precioso a respeito de reino. Jesus, ele fala assim, ó: de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus, o reino de Deus é conquistado por esforço. E todos aqueles que se esforçam se apoderam dele. Reino quer dizer mérito. Reino se conquista por mérito. Reino se conquista por esforço. Reino se conquista, sim, em você por obra, por boas obras. Enquanto a salvação é pela graça e é um dom de Deus, é um presente que veio da parte de Deus para você por intermédio de Cristo Jesus, morrendo naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Por Jesus veio a salvação para você. Mas a partir de reino, é você que tem que correr atrás para conquistar. Mas pastor, como é que eu posso fazer? Como que eu posso conquistar o reino? A salvação, ela não pode ser conquistada, porque Jesus a conquistou por você. Mas reino é um esforço que você precisa aplicar. Reino se conquista da seguinte forma: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Negue as suas vontades, negue o teu pecado, negue o teu orgulho. Abre mão de você mesmo. Reino, lá aprendendo com Nicodemos. O que Jesus falou para Nicodemos? Para entrar no reino, Nicodemos, só vai entrar no reino quem passar pela água e pelo Espírito. O primeiro passo para você entrar no reino de Deus, o primeiro passo para você poder reinar com Cristo Jesus, é você se batizando. Então, se você está me ouvindo agora, ainda não se batizou, eu recomendo que vá se batizar. É necessário, é um pré-requisito para reinar. Não para salvação, não para salvação. Salvação é pela graça. Você não fez nada por merecer. Agora, reino sim. Reino é conquistado por esforço. Então esforça-te em Cristo Jesus. Se esforça em fazer a vontade de Deus. Se esforça em abrir mão da tua mentira. Se esforça em abrir mão do teu orgulho, da tua soberba. Se esforça em abrir mão, em negar a si mesmo. Se esforça em abrir mão dos teus conceitos. Se esforça em abrir mão. Se esforça em abrir mão da tua vontade. Se esforça em abrir mão dos desejos da tua carne, da tua alma. Reino é conquistado por esforço. É interessante que, além daquele ladrão da cruz,
que Jesus ensinou a respeito de reino e paraíso e salvação. Havia uma mãe, lá em Mateus capítulo 20, versículo 20 e 21, uma mãe chega para Jesus e fala: Mestre, permita com que os meus filhos, né, se assentem um na tua direita e outro na tua esquerda, lá no reino. E Jesus, ele traz um ensinamento para aquela mãe, diz assim, ó: se eles forem capazes de beber o mesmo cálice que eu, se eles forem capazes de pregar a mesma coisa que eu prego, de sofrer a mesma coisa que eu sofro, de ser negado da mesma forma que eu sou negado, de viver da mesma forma que eu vivo, eu não vou precisar dar um lugar para eles, porque eles vão conquistar um lugar no reino, porque o reino é esforço. E me dói muito o coração em saber que muitas pessoas que começam a caminhar com Cristo Jesus, muitas pessoas que começam a andar em Cristo Jesus, entram numa igreja pela primeira vez, né, a palavra de Cristo, Jesus Cristo se revela para ela, ela confessa Jesus como Senhor e Salvador, ela entrega a vida dela para Jesus Cristo, e ela para por aí. Porque quando o evangelho começa a te confrontar para que você possa reinar em Cristo, as pessoas não aceitam mais. Elas não aceitam abrir mão das vontades, elas não aceitam abrir mão dos conceitos, elas não aceitam mais. Não, tá muito bom, só quero ver o reino. Mas, meu querido irmão, existe um propósito de Deus, um plano de Deus para reinar. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio constituir um reino de sacerdote. Jesus, ele veio estabelecer um reino. Eu creio que o desejo de Jesus não é simplesmente povoar o céu de crente, mas estabelecer um reino de sacerdote, um reino, homens e mulheres que reinem com ele em glória. Se você pegar todas as referências de Jesus pregando, todas as referências também dos apóstolos pregando, era sempre a respeito do reino de Deus. Porque o reino de Deus se parece com isso, porque o reino de Deus é semelhante a isso. Jesus, ele não pregou salvação. Jesus, ele não veio pregar salvação. Eu creio que o intento de Jesus não é simplesmente povoar o céu de crente. O desejo de Jesus, né, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, é estabelecer um reino de sacerdote. Ele é rei de reis. Ele é o rei de reis. E você, por intermédio de Cristo Jesus, abrindo mão do teu orgulho, abrindo mão da tua soberba, abrindo mão da tua preguiça espiritual, reinará também em Cristo Jesus. Reinará também com Cristo Jesus. Então é necessário, meu querido irmão e minha querida irmã que está me ouvindo hoje, aqui nessa live, que eu induzo a você, eu desafio a você a ir um pouco mais além disso que você está vivendo. É muito bom ser salvo, é muito bom entregar a vida para Jesus, é muito bom confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas existe um caminho muito mais precioso do que isso. Que é aqueles que abrem mão de si mesmo para reinar em glória. O que Jesus falou? Quem ganha a sua vida, perdê-la. Mas quem perde a sua vida por amor de mim e do meu evangelho, achá-la. E é justamente isso que Jesus está falando. Decida perder a tua vida. Decida perder a tua vida. E quando fala perder a tua vida, não é no modo literal de ser. Decida abrir mão dos teus prazeres. Decida abrir mão de ficar um tempo na frente da televisão para ir orar. Decida abrir mão um tempo de se ficar perdendo tempo com jogos no celular ou no Instagram, Facebook, enfim, para mergulhar na palavra de Deus. Decida perder a sua vida para o mundo. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar ela em Cristo Jesus. Reino, ele diz respeito a isso. Você precisa se esforçar para alcançar. É interessante que o reino de Deus ele tem 3 aspectos. Ele é um reino de realidade, aparência e manifestação. Realidade. Você vive hoje a realidade do reino. Já que reina governo, você permite com que Jesus governe a tua vida. Você permite com que o Espírito Santo conduza os seus passos. Você permite com que a palavra de Deus conduza o teu ministério, a tua família. Você se submete ao governo de Deus. A partir desse momento, a realidade do reino vai fazer parte da tua vida. Jesus precisa governar você. Jesus precisa conduzir a tua família.
Jesus precisa direcionar as suas finanças. Jesus precisa ser o Senhor da tua vida profissional. Jesus precisa governar, direcionar o teu chamado, o teu ministério. O reino de Deus também é aparência. Se você começa a analisar, acabei de comentar aqui, porque o reino de Deus é semelhante a tal, porque o reino, ele sempre vai tentar trazer algo que possa representar o reino de Deus, algo que possa demonstrar para você o que é o reino de Deus. O reino de Deus também é aparente, e o reino de Deus é manifestação, ou seja, Cristo Jesus, quando ele voltar, ele vai manifestar por 1000 anos o reino de Deus. E aqueles que se esforçaram até o fim, aqueles que venceram, estarão governando com ele. Então a gente precisa perceber, a gente precisa analisar isso. Que reino de Deus é governo. Eu pergunto para você, você está fazendo exatamente aquilo que Jesus pediu para você fazer? Dentro da tua família, você está sendo o pai que Jesus pediu para você ser? Você está sendo o marido que Jesus pediu para você ser? Dentro da tua família, como homem, como pai de família, você está sendo realmente aquele pai, né, que tem os princípios do reino de Deus estabelecidos na tua vida? Dentro da tua igreja, dentro da igreja onde você congrega, você está sim fazendo a vontade de Deus? Você está no ministério que Deus pediu para você estar? Você está pregando aquilo que Deus pediu para você pregar? Você está realmente exercendo um chamado que Deus pediu para você exercer? Lá no teu local de trabalho, Jesus tem governado a tua vida? Ou você não continua matando tempo no teu trabalho? Ou você continua subornando, roubando? Como tem sido a tua conduta como rei dentro do teu ambiente de trabalho? Porque o reino de Deus ele é manifesto. E você precisa manifestar também. Mas como é que eu vou manifestar algo que ainda não alcancei? Como é que eu vou manifestar algo que eu ainda não conheço? Como é que eu vou manifestar alguma coisa em algum lugar se eu não tenho ideia do que é isso? Então busque, acima de qualquer coisa, saber e conhecer a respeito do reino de Deus. É muito triste, porque Jesus ele traz alguns ensinamentos a respeito do reino. Porque ele fala assim, ó: nem todos que me dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Muitos dirão, mas eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu curei enfermos no teu nome. E o que eu vou dizer para eles, diz o Senhor? Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. E a pergunta que eu faço para você é: meu irmão, onde que está a iniquidade? Em pregar o evangelho, em curar um enfermo, em expulsar um demônio. Onde que está a iniquidade em estar fazendo parte de um ministério? A iniquidade está em não fazer a vontade de Deus. Eu não posso pregar o evangelho se essa não for a vontade de Deus para minha vida. Eu não posso curar o enfermo se essa não for a vontade de Deus para minha vida. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para ganhar vidas, ganhe. Se Deus te chamou como mestre para ensinar, então ensina. Faça aquilo que Deus pediu para você fazer. A iniquidade consiste naquilo que... A iniquidade consiste em você fazer aquilo que Deus não pediu para você fazer. E um conceito muito precioso a respeito disso, quando Jesus declara que eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O principal ponto, o principal fundamento a respeito de reino de Deus está no relacionamento. Eu tenho certeza absoluta que você que está me ouvindo já conhece Deus. Ou ao menos já ouviu falar dele. Eu tenho certeza absoluta que você que está dentro de uma igreja, frequentando, exercendo um ministério, enfim, você conhece Deus, mas a pergunta é: Deus conhece você? Jesus sabe quem você é? Você está de fato no centro da vontade de Deus? Quanto
de você, Deus conhece. E o melhor lugar para ter conhecimento de uma pessoa é estando na intimidade com ela. Então, o primeiro passo para poder entrar no reino de Deus é eu conhecer a Jesus Cristo. Não simplesmente de ouvir falar dele, mas de estar com ele todos os dias da minha vida. Eu preciso andar com Jesus até o ponto de me parecer com ele. Eu preciso caminhar com Jesus até o ponto de eu estar falando como ele fala, agindo como ele age, pensando como ele pensa, pregando como ele prega, cantando como ele canta. Quando as pessoas olharem para mim, vejam Jesus Cristo e não mais eu. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E isso tem que ser real na minha vida e na tua vida que está me ouvindo também. Reino de Deus. Entrar no reino de Deus é muito mais além do que entregar minha vida para Jesus, confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. E esse é o primeiro passo. Agora, entrar no reino exige sacrifício. Entrar no reino exige esforço. Entrar no reino depende de você. Assim como salvação dependeu de Cristo Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus também declara: todo aquele que confessar o meu nome será salvo, porque salvação Cristo te deu. Agora reino é você que conquista. Reino é você que entra. Reino é você que se esforça para alcançar. E a minha oração hoje, e o desejo do meu coração, eu tenho também como meta no meu ministério, é não simplesmente levar as pessoas a entregar a vida para Jesus, mas de alguma forma levar elas a entender que o principal propósito de Cristo não foi simplesmente salvar. Esse foi o primeiro passo, esse foi a prioridade de Jesus, mas existe também o propósito, o projeto que é a consequência da salvação, que é reino. Que é reino. Obviamente não tem como eu reinar sem antes eu não confessar Jesus como meu Senhor e Salvador, mas não termina por aí, meu querido. Não termina por aí. E muitos crentes hoje pararam por aqui, entregaram a vida para Jesus, confessaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador e permaneceram da mesma forma que estão. Me dói o coração quando eu vejo muitos crentes ainda com atitudes do mundo. Muitos crentes já convivendo na igreja há muito tempo, mas quando vivem no pecado. Ainda vive na mentira. Quantos crentes que depois que entregaram a vida para Jesus, infelizmente se divorciaram? Quantas famílias? Mas é tempo de negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Amém? Se você tem alguma pergunta, por favor, pode perguntar a respeito do reino de Deus, aquilo que nós estamos conversando aqui agora. Deus ele tem um plano e um projeto muito poderoso para a minha vida e para a tua vida. Deus ele tem um projeto muito forte para mim e para você. Você pode ter certeza que Ele não está simplesmente disposto a salvar você. Ele quer que você reine com Ele em glória. Reine com Ele em glória. Amém? Quando eu leio o Pai Nosso, isso me deixa muito, abre muito meu conceito a respeito de reino de Deus, porque o Pai Nosso, ele declara: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu governo, venha a nós o Senhor governando a minha vida. Só que, infelizmente, essa oração ela passa muito despercebida, ou então ela de qualquer jeito. Você já parou para pensar? Vamos meditar juntos a respeito dessa oração? Vamos meditar juntos a respeito dessa oração? Olha só. Pai nosso que estás nos céus. Deus é teu Pai de fato? Porque Pai é aquele que educa. Você tem deixado Deus educar você? Pai é aquele que estabelece princípios dentro de casa. Você tem permitido Deus estabelecer princípios dentro do teu lar? Pai nosso que estás no céu. Pai também, ele é sinônimo de intimidade. Você tem tido intimidade com teu pai? Você tem passado tempo com teu pai? Quando teu pai te chama, você atende logo em seguida? Pai, Deus é teu Pai.
Numa próxima live eu estarei falando a respeito dessa paternidade de Deus. Porque Jesus, o que ele fala? Eu vou para o meu Pai. Jesus não falou que ia para o céu. Então é uma diferença muito grande de céu e Pai, e céu e reino de Deus. Mas na segunda-feira que vem, às 20 horas, estarei fazendo uma live justamente sobre isso. Mas hoje, eu estou perguntando para você, você permite que Deus seja de fato o teu Pai? Olha o próximo versículo. Santificado seja o vosso nome. Isso leva a um contexto de adoração. Você tem adorado a Deus? Em Salmos eu aprendo que você se torna parecido com quem você adora. O salmista diz, torne-se semelhante a eles, aqueles que o adorem. Então a adoração tem o poder de me tornar semelhante ao meu Pai. Porém, quem que é o teu Pai? Quem você tem adorado? Adianta eu chamar fulano de Pai e adorar outro? Adianta eu chamar Deus de Pai e adorar outro? Embora com a minha boca confesse que Jesus é meu Pai, mas com as minhas atitudes declaro que meu Pai é outro. Quer ver um exemplo bem claro? Quem que é o pai da mentira? A Bíblia diz que Satanás é o pai de mentira. Muitos cristãos declaram, não, Deus é meu Pai, mas vivem mentindo. As atitudes não condizem com aquilo que eu estou falando. Então a adoração, adore a Deus, adore a Deus. A adoração te leva a ser semelhante ao teu Pai. Vamos continuar. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o teu governo, venha a nós a tua direção, venha a nós que o Senhor governe a minha vida. Porém, todo governo tem uma autoridade. E a autoridade desse governo de Deus é o próprio Deus, é Jesus Cristo. Aquilo que Jesus pediu para você fazer, você está fazendo. Ministerialmente falando, você está realmente no ministério que Deus pediu para você estar. Você está no emprego que Jesus pediu para você estar. Você está na família que Deus pediu para você estar. Você está morando na casa que Deus pediu para você morar. Está entendendo que a questão de reino não abrange simplesmente as quatro paredes da igreja. Reino é além das quatro paredes da igreja. Reino é o teu dia a dia. Jesus, ele declara, né, o reino de Deus não vem com visível aparência. Não dirão, ele está ali, ou ele está aqui, ou ele está lá. Porque o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você e você é o catalisador da manifestação do reino de Deus onde você está. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Não a minha. Não o meu ego, não o meu eu. Não o meu orgulho, mas seja feita a tua vontade. E se for a vontade de Deus, você sair de onde você está. Se for da vontade de Deus, você sair da casa que você mora. Se for da vontade de Deus, você sair desse ministério que você está porque você quer, não porque Deus pediu. Se for da vontade de Deus isso. Se for da vontade de Deus, você sair da cidade que você está morando. Se for da vontade de Deus, te tirar do comodismo, te tirar do conforto que você está. Quem lembra aqui de Abraão? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa, Abraão. Sai dessa vida medíocre que você está vivendo. Sai dessa mesmice que você está andando, que eu vou te fazer pai de multidões. Atrás de uma grande renúncia existe uma grande conquista da parte de Deus. Mas isso desde que você esteja debaixo do reinado de Cristo Jesus. O ensinamento de Deus para Nicodemos foi sensacional. Existem aquelas pessoas que vão ver o reino de Deus. Existem aquelas pessoas que vão ver as pessoas... Homens e mulheres que abriram mão da sua vida, homens e mulheres que abriram mão, que tomaram a cruz, seguiram a Cristo reinando. Existem homens e mulheres que apenas vão ver o reino de Deus, mas existem aqueles que vão estar reinando com Cristo Jesus. Acabamos de ler agora, Nicodemos, para ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Mas para entrar no reino de Deus, Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Para entrar no reino de Deus, Nicodemos, o caminho é mais estreito. Para entrar no reino de Deus, Nicodemos, exige renúncia. Para entrar no reino de Deus, Nicodemos, exige esforço. Porque o reino de Deus, de João Batista até agora, é tomado por esforço. E todos aqueles que se esforçam se apoderam do reino. Então eu oro para que você venha se apoderar do reino de Deus a partir de hoje. Que você possa abrir mão dessa tua vida
medíocre da sua vida, dessa mesmice que você está vivendo. É tempo de elevar o teu nível de oração. É tempo de elevar o teu nível de sacrifício por Deus. É tempo de elevar o nível de leitura da palavra. É tempo de elevar o teu nível de jejum. É tempo de elevar o teu nível de busca por Cristo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, diz o Senhor. E eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a tua sorte. Sabe por quê? Porque mudança de vida se conquista no reino de Deus. Mudança de vida é para aqueles que vão reinar em Cristo Jesus. Mudança de vida, transformação de vida, é aqueles que decidem negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. E que essa live venha induzir você, tirar você do comodismo, venha incomodar você. Que essa live venha incomodar, que essa palavra entre no teu coração e te incomode. Tire você dessa inércia e comece a correr. Comece a correr. Reino é para quem se esforça. Reino é para quem se esforça. Reino é para quem aplica todo o coração, todo o esforço em Cristo Jesus. Ame a Deus de toda a tua alma. Ame a Deus de todo o teu conhecimento. Ame a Deus de toda a sua força. Por quê? Porque reino exige isso. Os vencedores reinarão com Cristo Jesus. Lembre-se que salvação é muito bom, glória a Deus, Jesus morreu naquela cruz, salvou você. Você não vai para o inferno? Não, você não vai para o inferno. Mas reino é diferente. Reino é para quem se esforça em Cristo Jesus. Reino é quem abre mão, nega a si mesmo por amor a Cristo. Reino é aquele que não se contenta simplesmente em ler a Bíblia de qualquer jeito, aquele que eu quero conhecer a Cristo e eu quero que Ele me conheça também. Eu quero ser achado nele. Eu quero ser encontrado em Cristo Jesus. Então busque reinar em glória. Corre atrás do teu chamado. Exerça o teu chamado. Se Jesus pediu para você pregar, vai e prega. Vai e prega, porque isso pode custar o teu reinado com Ele. Se Jesus pediu para você pregar uma palavra, por mais dura que seja, vai e prega, meu querido. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Deus não pediu para você ficar parado. Deus não pediu para você ficar deitado nesse lugar, esperando as coisas caírem de cima. Se esforça. Levanta-te. Levanta-te. Não é fácil cumprir a vontade de Deus. Quem lembra de Josué? O que Deus falou para Josué? Prestes a entrar na terra prometida. Prestes a entrar no reino. O que ele falou para Josué? Seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso para conduzir esse povo. Josué, seja forte e corajoso para cumprir tudo aquilo que eu ordenei a Moisés, o meu servo. Sabe por que ele está pedindo para ser forte e corajoso? Porque não é fácil, meu irmão, cumprir a vontade de Deus. Não é fácil, meu irmão, você submeter a vontade de Deus. Não é fácil. O ser forte e corajoso para Josué não foi Josué, seja forte e corajoso porque vai levantar um exército e vai lutar contra você. Não, não. Seja forte e corajoso, Josué, para cumprir tudo aquilo que eu ordenei ao meu servo Moisés. Sabe por quê? Porque a partir do momento que Josué cumprisse, estabelecesse a vontade de Deus, nenhum inimigo, ninguém ia conseguir suportar Josué. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Reino de Deus. Reino de Deus não é salvação. Nem todo salvo vai reinar. Nem todo salvo vai entrar no reino. Nem todo salvo vai reinar com Cristo em glória. Sabe por quê? Porque tem muito salvo, tem muita pessoa que entregou a vida para Jesus e parou por aqui. Mas tem aqueles que não pararam pelo caminho. São aqueles que se esforçam todos os dias para estar fazendo a vontade de Deus. Aqueles que se esforçam todos os dias, independente das circunstâncias, independente das situações. Pode vir situação adversa, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas vou permanecer. Eu vou permanecer porque o Espírito Santo me fortalece. Isso é reino.
Aqueles que não param de exercer o ministério por causa de um problema financeiro, aqueles que não desistem de Jesus por causa de um problema conjugal, aqueles que quando se levanta um problema não param pelo meio do caminho, se levantou uma muralha, pula por cima dela. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Eu preciso levar você a entender a questão de reino. Reino, salvação é por graça. Agora reino é por obras. Reino é por obras. Obras, sacrifícios de justiça. Na mesma pregação de João Batista, ele falou assim, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Então produzam frutos que demonstrem o seu arrependimento. Obra. Obra. Salvação é pela graça. Você não fez nada para merecer. Você não fez nada para merecer. Jesus te amou de tal forma, Deus te amou de tal forma, que Ele foi capaz de entregar o Filho unigênito para morrer por você. Salvação. Todo aquele que confessar o nome de Cristo Jesus será salvo. Aquele que crê em Cristo Jesus vai ser salvo. Salvação tua, para você. Presente de Deus para você. Agora, reino exige você conquistar. Reino depende de você. Reino depende de você. Isso que precisa em nós como crente. É por isso que nós precisamos pregar a respeito do reino de Deus. Porque tem muito crente vivendo no pecado. Tem muito crente mentindo, muito crente fumando, muito crente bebendo. Tem muito crente batendo na esposa. Tem muito crente, meu querido irmão, na bebida. Tem muito crente que desistiu do ministério. Tem muito crente, meu querido irmão, que abriu mão da vontade de Deus. Tem muito crente. Eu conheço muito deles, já acompanhei muitos que estavam comigo junto no ministério, abriram mão, desistiram no meio do caminho, por causa de problemas que ocorreram, por causa de situações que infelizmente desanimaram essas pessoas. Mas deixando as coisas que para trás ficam. E prosseguindo para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Independente dos problemas, independente de situações. Não é fácil, meu querido. Não estou dizendo que é fácil. Se não fosse fácil, não seria esforço. Se fosse fácil, não seria esforço. Se fosse tranquilo, sem problema nenhum, Jesus não falaria o reino de Deus é conquistado por esforço. Porque se exige de você esforço, porque não é fácil. A porta do reino é estreita. É difícil. É difícil matar a tua carne, é difícil abrir mão de você mesmo. É difícil negar a si mesmo. É difícil, meu querido irmão. É difícil você abrir mão das tuas vontades, dos teus prazeres, para estar fazendo a vontade de Deus. Mas sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo. Jesus nunca ficou devendo nada para ninguém. Nunca. Toda renúncia que eu exerci na minha vida, eu e minha esposa, a pastora Tailana, todas as renúncias que nós enfrentamos, que nós decidimos, Jesus recompensou 100 vezes mais. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele te chamou, então Ele é fiel para cumprir. Então volta, meu querido. Arrependa-se. O primeiro passo para entrar no reino é arrependimento. Arrependa-se. Mude a sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de pensar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conforme mais com esse mundo. Tem tanto crente conformado com o mundo hoje em dia. Tem tanto crente, mas Jesus já falou que o amor de muitos esfriaria. Mas continua firme. Volta para o centro da vontade de Deus. Volta para o centro da vontade de Deus. Volta a fazer a vontade do Pai. Volta a cumprir os desejos do Pai. Jesus está te chamando hoje, volta. Volta porque é meu projeto, diz o Senhor, fazer você reinar comigo em glória. Jesus não quer que você esteja na plateia assistindo o reino. Ele quer que você tenha parte nisso. Ele quer que você esteja com Ele reinando. Ele quer que você seja um daqueles que vai reinar com Cristo em glória. Um daqueles que permaneceram até o fim.
Um daqueles que perseveraram até o final. Um daqueles que veio o problema. Um daqueles que se levantou sobre situações, circunstâncias. Um daqueles que veio, sim, a opção de desistir, mas decidiu permanecer. Volte ao centro da vontade de Deus. Volte a reinar com Cristo. Reino é governo. Reino é governo. Decida ser governado por Deus. Decida ser governado por Deus. Meu querido, nem sempre a vontade de Deus vai ser a tua. E nem sempre a vontade de Deus vai ser conveniente para você. Não era conveniente para Jonas ir pregar em Nínive, mas era a vontade de Deus. Não era conveniente para Jesus morrer numa cruz. Quem lembra da oração dele no Getsemane? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a vossa vontade e não a minha. Então o que o próprio Jesus, o Rei da Glória, o desejado das nações, o amado das nossas almas, o que Jesus ensina? Que nem sempre a vontade do Pai é conveniente para mim. Nem sempre a vontade do Pai vai de encontro à minha vontade. Nem sempre a vontade do Pai vai sustentar a minha vontade. A maioria delas vai sim confrontar você. A maioria delas vai sim de encontro à tua vontade. De querer abrir mão. De te levar a abrir mão. De te levar assim a confrontar você. Até onde você está disposto. Até onde você está disposto ou disposta a ser confrontado por Deus. Até onde você deixa Deus confrontar você. Muitas vezes, a vontade de Deus é te levar, sim, a exercer um ministério que você não queria. Muitas vezes, a vontade de Deus é, sim, que você saia do teu lugar de conforto. Eu acabei de falar de Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão tinha todo o conforto da casa do pai dele. Abraão tinha uma vida estabelecida lá em Harã. Mas Deus teve que dar uma chacoalhada na vida de Abraão. Falou: Abraão, sai do teu comodismo. Sai do teu comodismo, porque eu vou te levar a conquistar. Eu vou te levar a ser pai de uma grande nação. Você quer ser pai de uma grande nação? Sai do teu comodismo. Você quer ser pai ou uma mãe de uma grande nação? Sai da tua zona de conforto. E Deus já está te chamando já há muito tempo. Há quanto tempo Deus está te chamando? Vem orar mais comigo. Vem, esteja mais presente comigo na leitura da palavra, na oração, no jejum. E você permanece relutando todos os dias. Não, Deus, eu não vou, não posso, não consigo. Plante algo diferente para colher algo diferente. Experimente a plantar algo no reino de Deus, uma semente diferente no reino, para colher algo diferente. Deus está ansioso para ouvir a tua decisão. Pai, estou aqui disposto a abrir mão da minha própria vida em amor ao teu reino. Se você decidir, se você tiver essa decisão, tomar essa atitude, fique sabendo que o próprio Deus, Jesus Cristo, nunca ficou devendo nada para ninguém. Certa vez um jovem rico chegou até Jesus e falou: Mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus falou para aquele homem? Siga os mandamentos. E o que aquele homem falou? Mas mestre, eu já faço isso desde criança, eu já nasci na igreja. Eu já nasci na igreja, mestre. Já nasci na igreja, ia nas escolas bíblicas dominicais, ia na reunião de célula com os meus pais. Hoje eu sou líder de célula também, né? Mestre, eu ofertava, dava o dízimo. E Jesus, parabéns, parabéns. Então você tem a vida eterna. E o que Jesus falou para ele? Agora, você quer ser perfeito? Você quer ser perfeito? Você quer herdar? Você quer fazer parte do reino dos céus? Abre mão de tudo aquilo que você tem. Entrega para os pobres. Vem e me segue. Sabe o que aquele homem fez? Se entristeceu e foi embora. Por quê? Porque reino exige sacrifício. Reino exige renúncia. Reino exige esforço. E é isso que Jesus está pedindo, está exigindo de nós hoje.
Jesus quer alguém perfeito. Jesus quer pessoas que decidam ser perfeitas. Jesus quer pessoas que são dispostas a serem perfeitas. Quer ser perfeito? Então abre mão de tudo que você tem. Abre mão das riquezas do teu ego. Abre mão das riquezas da tua soberba. Abre mão das riquezas do teu orgulho. Larga a mão. E Jesus diz, agora vem e me segue. Vem e me segue. É isso que Jesus está falando para mim e para você hoje. Filho meu, filha minha, vem e me segue. Abre mão, pede perdão. Vai pedir perdão. Libera perdão também, meu querido, além de pedir. Fale a verdade para sua esposa, fale a verdade para os seus filhos. Decida, sim, a glória de Deus. A glória de Deus é muito mais preciosa do que a glória dos homens. Decida a glória de Deus, meu amado. É isso que Jesus quer de mim e de você hoje. Homens e mulheres dispostos a negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Sabe por quê? Porque o fim de tudo isso, o resultado de tudo isso, é você entrar no reino e reinar com ele em glória. Não se contente simplesmente por ser salvo. Não se engane. Isso é só o primeiro passo. Isso é só o primeiro passo. Deus, Cristo Jesus, tem algo mais para você. E para encerrar essa live, eu quero orar pela tua vida. Orar para você que está aqui me acompanhando. Orar por você, pela tua família, pela tua casa, pelo teu ministério. Orar para que você possa ter força suficiente para alcançar o reino dos céus. Orar para que você se esforce o suficiente para conquistar o reino de Deus. Orar para que você e tua família vá além da salvação. Vá além da salvação. Encontre sim o reino dos céus manifesto em você, para o teu bem, e por intermédio de você, para o bem do próximo. Então, aí na tua casa, feche seus olhos, eu quero estar orando por você, pela tua casa e pela tua família. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome pelo teu ensino. A tua palavra é água, a tua palavra é espada também, Senhor. A tua palavra é o que refrigera a nossa alma. A tua palavra que nos limpa, como o Senhor disse aos seus discípulos, vós estáis limpos pela minha palavra. E eu oro, Pai, por cada um que está me ouvindo aqui nessa noite. Que a tua glória, Pai, esteja sobre a vida deles, Pai. Espírito Santo, que você possa entrar em cada coração desses homens, dessas mulheres. E a tua palavra diz que o Senhor nos ajude em nossa fraqueza. Então vem nos fortalecendo ao conquistar o reino. Eu te louvo pela salvação, eu te louvo pela obra do Calvário, eu te louvo por Jesus Cristo de Nazaré, eu te louvo, Senhor, por ter me libertado do inferno. Eu te louvo pela salvação, que não é mérito meu, mas é dom do Senhor, presente da parte do Senhor. Mas eu quero ir muito além disso, Pai. Existe um reino que está disposto para mim. E para cada família aqui que está me ouvindo, Pai, leva-nos a Deus, leva-nos a conquistar o reino. Leva-nos a viver o reino, Senhor, e toda a sua dimensão e plenitude em nossos dias. Pai, estaremos muito frustrados, ó Deus, quando chegar o grande dia, era tudo à tua volta, e simplesmente enxergarmos o reino, não poder entrar nele. Queremos realmente ter parte no reino de Cristo e no reino do Pai. Leva-nos, Espírito Santo, ajuda-nos a abrir mão do nosso orgulho, da nossa soberba, das vanglórias, dos desejos. Pai, leva-nos a abrirmos mão do pecado, da mentira. Leva-nos, Espírito Santo, a abrir mão, ó Deus, da preguiça espiritual, do comodismo, Senhor. E dá-nos força, Pai, fortalece-nos para conquistarmos esse reino que é conquistado por esforço. Nós te pedimos, Pai, isso no poder e na autoridade que é no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Que te leve a sair desse comodismo e a buscar o reino de Cristo Jesus. Que essa palavra hoje, que nessa semana o Espírito Santo possa estar incomodando você de tal forma, a ponto de você não aguentar e sair do comodismo. Em busca do reino dos céus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.